Oi, gente! Que bom que vocês estão chegando mais uma vez ao Quinta de Luz. Que bom receber a todo mundo que quer escutar uma mensagem de amor com empolgação, com alegria, com tentativa de conexão, com tentativa de trazer a doutrina espírita para mais perto dos nossos assuntos cotidianos e trazer a doutrina espírita para mais perto de tudo aquilo que mobiliza a gente enquanto gente. Eu sou Júlia, trabalhadora do Quinta de Luz, e é com imensa alegria que eu tô aqui mais uma vez para conversar com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a nossa conexão com o nosso planeta. E eu acho que isso é um tema fundamental nos dias de hoje. Um tempo em que a gente diminuiu o espaço, né? A gente diminuiu o planeta porque as mídias digitais favoreceram com que a gente se conecte. A palavra vai aparecer milhões de vezes, viu? Essas mídias digitais fizeram com que a gente se conecte com quem está longe, trouxeram para perto o que a gente achava inalcançável, mas também, em certa medida, em algum ponto, nos afastam da nossa relação com a Terra, da nossa relação com a natureza que tanto nos nutre, que tanto nos alimenta. Na abertura do vídeo, eu li um poema de Altair Martins, e eu vou ler novamente, porque eu não sei se todo mundo assistiu à abertura, a chamada para o vídeo. E o poema é o seguinte: para fazer um casaco de peles. Para fazer um casaco de peles são necessários 8 focas, ou 24 raposas, ou 24 visons, ou 30 lontras, ou 400 esquilos, e uma madame que mora na casa mais bonita da rua, com uma civilização e seus valores. Eu acho que esse poema pode ajudar muito a gente, porque ele fala do quanto um é capaz de mobilizar uma enormidade de seres. Muitas vezes a gente se esquece da nossa força enquanto indivíduo perante o todo, perante a natureza. Pela nossa civilização que nos impõe um bocado de necessidades, que a gente começa a interpretar como necessidades quando a grande maioria das vezes não são. Quando a gente tem valores morais que são distorcidos em função de uma sociedade de consumo, em uma sociedade extremamente materialista, que visa a eficiência, que visa o lucro, que visa a competição, competitividade. Então eu acho que aqui a gente tem um ponto importante para conversar. Esse tema traz muitas possibilidades de discussão, mas eu acho que a gente vai começar por aí porque tem desdobramentos que são significativos na nossa existência enquanto indivíduo e enquanto coletividade. Então vamos lá. Quando a gente pensa na nossa potência enquanto indivíduos diante do mundo, muitas vezes a gente se nega a reconhecer a nossa força de ação, tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para fazer aquilo que abastece, que expande, que nutre a nossa existência, quanto para aquilo que corrompe, para aquilo que diminui, para aquilo que aniquila a nossa possibilidade de criatividade. Só que, na verdade, a gente um dia, espero eu, a gente vai alcançar a noção de que nós somos um. Nós somos unidade no planeta, no universo. Pensando sobre isso, estudando sobre isso, procurando sobre isso para gravar o vídeo aqui para vocês, encontrei uma fala do físico Flávio de Paoli, que eu achei muito interessante, que ele fala da nossa sensação, da nossa ilusão de separatividade. E ele dá um exemplo para a gente entender como a gente é conectado e como a gente é amalgamado, né? Como a gente é uma mistura de tudo que existe. Ele dá um exemplo da nossa compreensão do mundo e como a gente compreende. Então ele dá um exemplo seguinte: faz de conta que eu quero saber qual é o som dessa caneta, né? E aí, para saber o som dessa caneta, como é que eu vou fazer? Eu tenho um objeto de estudo, que seria a caneta, e eu preciso ter um método, um mecanismo que faça com que eu entenda qual é o som dessa caneta. E para isso, esse objeto de estudo, esse instrumento, eu vou usar a minha mão. E aí eu bato na caneta. E esse é o som da caneta. Mas aí depois, eu vou querer descobrir qual é o som dessa mão aqui. E aí, para descobrir o som dessa mão, outro objeto de estudo, eu vou precisar usar o mesmo objeto, um instrumento de análise. O mesmo método, vamos dizer assim. E aí eu pego essa mão e
bato nessa mão. E esse é o som dessa mão. Mas a partir daí surge uma pergunta. Se eu usei a mesma mão aqui, o mesmo objeto de método, para descobrir o som da caneta e o som dessa mão, em que momento eu vou saber qual é a distinção, no sentido de que até onde essa mão aqui participa? Nessa hora, a gente percebe que não é tão fácil assim a gente separar uma coisa da outra. Que quando eu me manifesto em direção a algo, eu estou me manifestando a partir da minha experiência, eu estou me manifestando a partir de quem eu sou, e isso acontece em todas as nossas relações, sejam relações interpessoais ou sejam relações com objetos. Na natureza também é assim. A natureza é fundamentalmente plural, diversa. A natureza é diversidade e é também interdependência. Uma planta precisa do solo, que precisa da chuva, que precisa dos minerais, enfim, a gente tá tudo conectado. A gente precisa abrir os olhos para isso. A gente precisa entender que, enfim, tudo é um no mundo, no universo. Tudo é essa experiência magnífica que para alguns é chamado de Deus, para outros é chamado de cosmos, para outros é chamado de inteligência suprema, enfim. Mas aí, explicando a isso também, um estudioso da saúde quântica chamado José Renato, eu acho que é Soeti, não sei. Ele é professor. E ele diz uma frase que eu achei muito legal. Ele disse: nós somos Deus praticando a si mesmo. Se nós somos Deus praticando a nós mesmos, se a gente vai tomar isso aí como uma ideia a ser experimentada, a gente tem muita responsabilidade na nossa ação, não é? A gente tem muita responsabilidade com o que a gente vai fazer. Porque tudo é separado. Bom, enfim, caneta, marca-texto, tudo é separado. Mas tudo é um. Porque tudo se relaciona mutuamente. É a minha mesma mão que pega a caneta, é a minha mesma mão que pega o marca-texto, que produz sons diferentes com eles. Quando a gente ultrapassar esse mundo da materialidade e a gente conseguir alcançar esse mundo, essa esfera da unidade, talvez a gente consiga começar a reconhecer também os nossos ciclos. Porque nós, assim como a natureza, somos cíclicos. E é importante que a gente respeite. Porque na nossa ganância, na nossa soberba, em querermos tudo para nós, no tempo que a gente quer, no momento que a gente quer, a gente tem desrespeitado muito isso. A gente tem desrespeitado isso na esfera micro, e aí micro eu estou tomando o nosso organismo, né, o nosso ser individual, como por exemplo, vocês já pararam para pensar como a gente tem desrespeitado o nosso corpo no ciclo fundamental, que é o nosso ciclo circadiano, né? Que é o nosso ciclo do sono, né? Do descanso, do nosso período acordado, do nosso período dormindo. Bom, não à toa a gente tem esse funcionamento do corpo, não à toa a gente foi programado para dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Nossos hormônios são liberados a partir disso. Quando é à noite, o nosso corpo, quando escurece, o nosso corpo começa a liberar a melatonina, que é um hormônio importantíssimo, né? Liberado pela epífise e é responsável pelo nosso mecanismo mesmo aí de um bom sono, pela qualidade do nosso sono. Ele é um antioxidante poderoso, ele ajuda na eliminação dos radicais livres, para além de oferecer essa possibilidade de um descanso maior. Hoje em dia, a gente já tem estudos, né, com relação à melatonina, com um monte de coisa. Desde câncer à obesidade, passando por um monte de coisa aí no meio do caminho entre esses dois. Mas aí as pessoas, na intenção de dormirem porque estão com insônia, porque não estão cuidando das suas vidas, saem tomando melatonina à torta e à direito, muitas vezes sem ser nem prescrito por um profissional de saúde, por um médico ou por algum terapeuta que seja referendado para isso. E aí a gente não sabe qual benefício e qual malefício aquilo ali está trazendo para aquela pessoa. Quando é de manhã, quando começa a clarear, o nosso corpo começa a liberar o cortisol, que é um hormônio produzido pelas nossas glândulas suprarrenais e que sofre um preconceito danado, porque a gente conhece ele como hormônio do estresse.
E sim, de fato, quando estamos num momento estressado, quando estamos num momento em que estamos com as nossas emoções com relação à ansiedade, estresse desreguladas, a gente tem normalmente uma hiperliberação de cortisol. E aí ele pode ser intoxicante, como tudo em excesso. Mas o cortisol é importantíssimo para o nosso bom funcionamento do corpo. Ele regula a nossa condição de motivação e de disposição para a vida, ele ajuda a regular isso também. Ele tem mais um monte de atuações. Por exemplo, ele ajuda a regular nossa pressão arterial, nosso nível de açúcar no sangue, nossas gorduras no sangue, né, no manejo das gorduras, dos carboidratos e das proteínas. Mais um bocado de coisa. Em pequenas doses, ele ajuda até na musculatura do nosso coração e nosso sistema imunológico, vê só. E a gente lá, colocando o cortisol como o vilão. Quem será o vilão? Quem será a vilã dessa história? Será que não somos nós mesmos que não estamos conseguindo nos conectar com a natureza, com a nossa essência? Aí também, na nossa soberba, na nossa ganância de querer tudo do nosso jeito, a gente quer comer qualquer fruta em qualquer época do ano. A gente não quer respeitar os ciclos da natureza. Aí, tome agrotóxico, tome produto químico. Sem esquecer que tudo que é químico um dia saiu da natureza também, né? Mas a gente vai distorcendo. A gente vai contaminando a natureza com a nossa fome e a nossa sede de querer sempre mais. A gente esquece que tem um sentido para que cada fruta dê em cada tempo. Quando a gente chega no verão, a gente precisa de líquidos, porque, enfim, é muito sol, é muito quente aqui, né? E aí a terra oferece pra gente melancia, que é cheia de líquidos, cheia de sais minerais. Oferece pra gente caju, cheio de vitamina C. No inverno, que a gente precisa acumular um pouquinho mais de gordura, que a gente precisa se proteger um pouquinho do tempo frio, a gente recebe o abacate, por exemplo, que é cheio de gordura boa. A gente recebe também morango, que tem super boas qualidades pra gente. E aí o que é que a gente faz com isso? Por que danado é que a gente esquece que a gente só precisa respeitar o que a Terra está oferecendo pra gente? Assim sendo, vai ter tempo para tudo, vai ter alimento para todo mundo. Volta a fita. Volta a fita pra gente se lembrar o quanto a gente tá sendo arrogante, desprezível, malvado com a natureza. Com a terra que não pede nada a gente e que oferece tudo a gente. E sim, aí eu tô falando da má distribuição das terras, da forma como a gente vem usando erroneamente, erradamente, brutalmente as nossas terras. A gente devasta, a gente desmata para áreas de pecuária, para áreas de uma agricultura completamente desregrada. E aí a gente produz um monte de coisa. A gente produz um monte de carne, a gente produz um monte de carne a custa de um enorme sofrimento animal. Enorme. A gente produz um monte de grãos, um monte de alimento. A gente está no período em que a gente, aqui no Brasil especialmente, a gente é o maior produtor de alimentos do mundo. E vê quanta gente passando fome. No mundo sobra alimento, mas a gente nunca teve na história da humanidade tanta gente passando fome. Vê se isso tem coerência. O que é que a gente vai fazer com isso? Qual é a nossa responsabilidade? Onde é que tu vai se colocar nessa história? A gente precisa se posicionar. O psicanalista Contardo Caligares, ele tem uma frase que a mim chama muita atenção, que ele diz assim: os que são desesperados com a feiura de sua vida, por vezes, querem impor a transcendência à noção de esperança. Ou seja, não está no que é transcendente resolver esse problema. Está em nós, está nas nossas mãos, está no nosso poder de ação. A gente está agora num tempo em que a gente está, espero eu, começando a realmente vencer essa história, né, da pandemia da Covid.
A gente está num tempo que a gente está vendo guerras se anunciando. A gente está num tempo em que a gente passou, sei lá, um infinito quase de dias trancados em casa ou saindo sob grandes restrições. E a gente está tendo a chance de começar a reconstruir o mundo de um jeito mais saudável, de um jeito mais salutar. De um jeito que a gente olhe para o outro, para a natureza, para a planta, para o animal, para a pedra, como parte integrante da gente e como nossa responsabilidade. A gente tem, sim, responsabilidade sobre tudo que existe no mundo. A gente tem responsabilidade com o outro, a gente tem responsabilidade com a gente mesmo. Isso já aparece, essa nossa conexão, essa noção de importância da gente reconhecer os nossos laços. Lá na Gênese, Allan Kardec, né, quando ele está trazendo várias questões na Gênese, enfim, tem um trecho no capítulo 6 da primeira parte, e está falando da vida universal. Aí o item 56 diz o seguinte: entretanto, a essa ideia totalmente injusta da criação é preciso acrescentar a ideia da humanidade solidária. E é nisso que consiste o mistério da eternidade futura. Uma mesma família humana foi criada nos diversos mundos que estão pelo universo. Esses mundos foram favorecidos por laços de uma fraternidade que vocês ainda não conseguem apreciar. Se esses astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não são por seres desconhecidos uns dos outros, mas sim por seres que trazem marcados na fronte o mesmo destino, e que haverão de se encontrar temporariamente, segundo suas funções na vida, e se encontrar de novo, segundo suas afinidades recíprocas. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes. É a grande irradiação da mente de Deus que abrange a extensão dos céus. Essa grande família é constituída por espíritos primitivos e por espíritos que estão em estágio final da perfeição espiritual. Não importa em que estágio evolutivo a gente esteja. Não importa que a gente esteja no mundo de provas e expiações ainda. Não importa que a gente tenha limitações corpóreas, que a gente tenha limitações morais. Mas importa sim o nosso desejo de fazer a diferença. Importa sim o nosso desejo de cuidar e de entender que o alimento que eu como produz transformação em mim. Que o pensamento que eu tenho, que a ação que eu tenho em direção à natureza produz reverberações diferentes em cada árvore, em cada planta, em cada animal. A fotossíntese das plantas garantiu as transformações atômicas que fizeram com que fosse possível a nossa existência. Foi a evaporação da água do mar, das algas, né, através do processo todo de fotossíntese, que fez com que todas essas moléculas se reorganizassem. Nós somos feitos das mesmas estruturas, reorganizados de maneiras diferentes. O sopro vital foi diferente aí. Mas somos todos parte de um cosmos. E aí eu volto lá, né, para a provocação do professor José Renato, que nós somos Deus praticando a si mesmo. Vamos dar a chance desse Deus que habita em cada um de nós. E aí a gente pode pegar até aquela palavrinha, né, daquela filosofia africana, né, um Ubuntu. Somos todos um. O que me mobiliza, mobiliza você. Se você pode, eu também posso. Se você não pode, eu também não posso. O Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. A gente reconhecer essa nossa conexão para a gente crescer. Para finalizar, eu vou ler para vocês um texto de Osho que eu achei muito bonito e que eu acho que sintetiza isso tudo que eu falei. Essa importância da convocação à conexão com o nosso planeta. Porque só assim, cuidando da gente e cuidando do todo, a gente vai crescer. Vamos lá. O novo ser humano encontrará sua religião na natureza, não em estátuas mortas, e sim em árvores vivas que dançam ao vento. Encontrará sua oração com as estrelas. Vai dialogar com a existência tal como ela é. Não viverá com ideias abstratas.
viverá com realidades. Seu compromisso será com a natureza. Ele vai tentar decifrar os mistérios da vida e não tentar desmistificar a vida. Tentará amar esses mistérios e penetrar nesses mistérios. Vai ser um poeta, não um filósofo. Vai ser um artista, não um teólogo. Sua ciência será para compreender a natureza e não para conquistá-la ou persuadi-la para que ela revele os seus segredos. O novo ser humano não romperá os ciclos naturais. Os respeitará, tornando-se um com a terra, o ar, a água e o fogo. Esse novo ser humano será amor, porque terá entendido que somos unidade, que se dispersa na terra apenas para amar e prosperar. Que a gente possa ressignificar em nós a nossa noção de prosperidade, de progresso. Que a gente possa progredir sem destruir. Que a gente possa transformar, sim, mas sem aniquilar. Que a gente possa respeitar os limites, os nossos, o do outro e o da natureza. Que a gente possa fazer uma distribuição justa dos recursos naturais, sem sair por aí destruindo a natureza. Ela nos oferece tanto. Que a gente tenha o prazer de apreciar a natureza, de nos valermos dela com toda a magnitude, com toda a beleza e com toda a força que ela tem. E que a gente entenda que ela não está aí a serviço da nossa ganância, a serviço do nosso desregramento. Ela está nos oferecendo porque ela é generosa. Que a gente possa aprender com essa generosidade. Deixo a vocês o meu abraço e nos encontramos em breve para novas conversas. Tchau, gente!